O céu de Goiânia desabava em lágrimas naquela tarde de junho. Beatriz apertava o pequeno Miguel contra o peito, tentando protegê-lo da chuva com um casaco fino demais para aquela tempestade. Os poucos pertences que conseguira salvar estavam ensopados dentro de uma mala de nylon desbotada, apoiada contra suas pernas trêmulas na calçada. Atrás dela, a porta da pequena casa de 2 quartos batia com força, movida pelo vento implacável que acompanhava seu despejo. "Volte quando tiver o dinheiro. Até lá não quero conversa." Foram as últimas palavras do senhorio, um homem gordo de sobrancelhas grossas que não se comoveu com o choro da criança de 3 anos. O homem chamado seu Antônio era conhecido no bairro por sua inflexibilidade. Diziam que havia perdido a esposa e o filho em um acidente anos atrás, e desde então tornara-se amargo e insensível à dor alheia. Beatriz havia chegado àquela cidade há apenas 6 meses, fugindo do ex-marido violento que ameaçava tirar-lhe o filho. Ricardo era policial militar na pequena cidade onde moravam, o que tornava impossível qualquer denúncia contra ele. As poucas vezes que Beatriz tentou, viu os próprios colegas dele abafarem o caso. A última surra quase lhe custara a vida quando Ricardo descobriu que ela planejava fugir. Naquela noite, enquanto ele dormia embriagado, Beatriz pegou o filho, alguns documentos essenciais e o pouco dinheiro que havia conseguido economizar escondido. Tentara recomeçar com o pouco que tinha, mas o emprego na lanchonete do centro não pagava o suficiente para sustentar os dois e ainda cobrir o aluguel sempre atrasado. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, ganhando menos que um salário mínimo. Deixava Miguel com Dona Zefá, uma vizinha idosa que cobrava pouco para cuidar dele, mas ainda assim era um custo que consumia quase 1/3 do que ganhava. "Mamãe, tô com frio", murmurou Miguel, escondendo o rostinho no pescoço da mãe. Beatriz engoliu o choro. Lágrimas não aqueceriam seu filho. Precisava encontrar um abrigo. O cabelo escuro do menino, tão parecido com o dela, estava encharcado e grudado na testa pálida. Os olhos castanhos enormes no rosto magro miravam-na com uma confiança que partia seu coração. Miguel acreditava que a mãe resolveria tudo, como sempre fazia. A chuva intensificou-se. Beatriz olhou em volta desesperada. A rua estava praticamente deserta àquela hora da tarde, com todos fugindo da tempestade. Pensou em ir até a igreja algumas quadras adiante, mas temia que o padre chamasse o conselho tutelar ao ver sua situação precária. Perder Miguel seria pior que qualquer sofrimento que pudesse suportar. Do outro lado da rua, dentro de uma caminhonete preta de vidros escuros, um homem observava a cena. Zé Felipe, de 61 anos, havia parado ali apenas para atender uma ligação de seu empresário quando viu a jovem sendo colocada para fora. Algo naquela imagem o tocou profundamente, como uma memória distante e dolorosa. O homem ajustou os óculos escuros, tentando enxergar melhor através da chuva torrencial. Havia uma dignidade na postura daquela mulher que, mesmo derrotada, mantinha a cabeça erguida enquanto protegia o filho. Zé Felipe conhecia bem aquele tipo de dor. Décadas atrás, antes da fama, havia visto sua própria mãe passar por situação semelhante, carregando ele e o irmão Leandro para longe de um pai violento. Lembrava-se nitidamente da chuva, do medo e da incerteza sobre o futuro. Se não fosse por um desconhecido que os ajudou naquele dia distante, talvez sua história tivesse sido muito diferente. "Acho que preciso adiar nossa reunião", disse ele, ao empresário pelo telefone. Surgiu algo importante. Desligou sem esperar resposta e observou a mulher por mais alguns segundos, pensativo. Zé Felipe encostou a caminhonete junto à calçada. Beatriz instintivamente apertou Miguel contra si, desconfiada. Naquele momento, qualquer aproximação masculina representava perigo. Os últimos anos com Ricardo haviam ensinado a ela
que homens podiam sorrir enquanto planejavam machucar. "A senhora precisa de ajuda?" perguntou ele, baixando o vidro apenas o suficiente para não molhar o interior do veículo. Beatriz hesitou, encarando aquele rosto vagamente familiar. Onde já tinha visto aqueles olhos? Os cabelos grisalhos e o rosto, marcado pelo tempo, davam-lhe um ar respeitável, mas Beatriz já havia aprendido da pior maneira que aparências enganam. "Estamos bem, obrigada", respondeu secamente, mas um trovão fez o pequeno Miguel tremer e chorar mais alto. O menino enterrou o rosto no ombro da mãe, assustado com o barulho ensurdecedor. Beatriz sentiu seu coração apertar ao perceber que a roupa do filho estava completamente encharcada. "Posso levá-los a um hotel aqui perto. Só isso, sem compromisso", insistiu Zé Felipe com uma voz que transmitia uma calma que Beatriz há muito não experimentava. "A chuva só vai piorar pelo que ouvi no rádio, e seu filho parece estar com frio." Beatriz olhou ao redor desesperada por outras opções. Pensou nas amigas que fizera na cidade, mas eram todas do trabalho, igualmente pobres e com seus próprios problemas. O único familiar que possuía era uma tia distante em Brasília, com quem não falava há anos. Não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus até lá, nem certeza de que seria bem recebida. A chuva a apertou e Beatriz ponderou suas opções. Não tinha para onde ir. O abrigo municipal ficava do outro lado da cidade. Miguel tossia, provavelmente pegando um resfriado. Relutante, ela aceitou. "Só até encontrarmos um lugar para passar a noite", concordou, enquanto Zé Felipe saía rapidamente do carro para colocar a mala no porta-malas e abrir a porta traseira. Para ela e o filho. Beatriz notou que, apesar da idade, ele se movia com agilidade e tinha um físico bem cuidado. O interior da caminhonete era quente e confortável. Miguel parou de chorar quase instantaneamente, fascinado com os botões iluminados do painel. O couro macio dos assentos e o cheiro agradável de carro novo eram um contraste gritante com a vida que levavam. Beatriz sentiu-se deslocada, como se estivesse invadindo um mundo ao qual não pertencia. "Meu nome é Zé Felipe", disse ele olhando. "É pelo retrovisor. E vocês?" Beatriz hesitou novamente antes de responder. Talvez devesse usar um nome falso, mas se realmente estivesse em perigo, de que adiantaria mentir sobre seu nome? "Beatriz. E este é Miguel." Zé Felipe sorriu, um sorriso genuíno que atingiu seus olhos. "Prazer em conhecê-los. Conheço um hotel simples, mas decente aqui perto. Podemos ir para lá." O silêncio instalou-se no carro enquanto Zé Felipe dirigia cautelosamente pelas ruas alagadas. Beatriz mantinha Miguel apertado contra si, os olhos vigilantes, observando cada movimento do estranho. O menino, por outro lado, já parecia ter esquecido o medo, observando fascinado o mundo que passava pela janela. "Quantos anos tem seu filho?" perguntou Zé Felipe, tentando quebrar o gelo. 3, faz 4 em outubro, respondeu Beatriz brevemente. "Bonita. Idade? Tenho netos nessa faixa etária também. É quando começam a perguntar o porquê de tudo, não é?" Beatriz assentiu, relaxando um pouco. Havia algo na maneira como Zé Felipe falava, uma honestidade despretensiosa que começava a derrubar suas defesas. Ainda assim, mantinha-se alerta. Bondade gratuita era algo em que ela já não acreditava mais. O hotel ficava a cerca de 20 minutos do local onde haviam se encontrado. Era um prédio de 4 andares, nem luxuoso nem decadente, com uma fachada bem conservada e um pequeno letreiro luminoso que anunciava Hotel Primavera. "Chegamos", anunciou Zé Felipe, estacionando sob a marquise que protegia a entrada. "Vou verificar se há quartos disponíveis." Beatriz observou pela janela enquanto ele corria até a recepção, protegendo-se da chuva que continuava impiedosa. Miguel havia adormecido em seu colo, exausto pelo estresse do dia.
Ela tocou a testa do filho, preocupada com a temperatura levemente aumentada. Precisava de um lugar seco e quente para cuidar dele. E logo, Zé Felipe retornou minutos depois. Sorrindo. Tudo certo. Consegui um quarto confortável no segundo andar. Vamos entrar antes que essa chuva nos leve todos embora. O hotel era modesto, mas limpo e aconchegante. Zé Felipe pagou por 3 dias adiantados e ainda providenciou uma refeição quente para mãe e filho. Beatriz se sentia desconfortável com tanta gentileza vinda de um estranho. Enquanto Miguel comia avidamente o prato de macarrão com molho que o serviço de quarto trouxera, ela mal conseguia engolir alguns bocados, o estômago embrulhado de ansiedade. O quarto era simples, mas confortável. 2 camas de solteiro com colchas floridas, um pequeno sofá junto à janela, televisão, ar-condicionado e um banheiro limpo com chuveiro quente. Para Beatriz, depois de meses vivendo em condições precárias, parecia um palácio. Preciso de um favor seu, disse Zé Felipe sentado na poltrona próxima à janela, observando a chuva que continuava a cair. Deixe-me pagar por algumas roupas novas para vocês. As suas estão completamente encharcadas. Beatriz enrijeceu imediatamente. Favores sempre vinham com um preço, e ela já imaginava qual seria este. Não precisa. Nossas roupas vão secar logo. Respondeu seca. Zé Felipe suspirou, parecendo genuinamente preocupado. Beatriz, seu filho pode ficar doente. Se não quiser aceitar por você, aceite por ele. O argumento atingiu Beatriz em cheio. Ela olhou para Miguel, que agora assistia fascinado a um desenho animado na televisão, ainda usando as roupas úmidas. A tosse ocasional do menino era um lembrete doloroso de sua vulnerabilidade. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente, incapaz de conter a pergunta que martelava em sua mente desde que entrara no carro daquele estranho. Zé Felipe sorriu. Tristemente, nem todo homem é seu inimigo, Beatriz. A precisão com que ele identificou seu medo fez Beatriz engolir em seco. Como sabe, reconheço os sinais. O modo como você se encolhe quando me aproximo, como evita contato visual prolongado, o medo constante nos olhos. Vi isso muitas vezes em mulheres que passaram pelo que você passou. Enquanto Miguel dormia exausto, depois de um banho quente e comida, Beatriz finalmente confrontou Zé Felipe na pequena sala do quarto. Por que está nos ajudando? O que quer em troca? Zé Felipe suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Havia uma tristeza profunda em seus olhos quando respondeu. Há muitos anos vi minha irmã na mesma situação que você, com um bebê no colo, sem ter para onde ir. Eu estava longe, não pude ajudar. Quando a encontrei novamente já era tarde. Demais. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Ela se envolveu com um homem violento depois que nos separamos. Tentou fugir várias vezes, mas ele sempre a encontrava. No final, ele a matou. O bebê sobreviveu e foi criado por parentes. Nunca me perdoei por não estar lá quando ela precisou. Beatriz sentiu a dureza em seu coração amolecer um pouco ao ver a emoção genuína nos olhos dele. Sinto muito. Não é pena, Beatriz. É uma chance de fazer algo certo. Minha vida me deu muito mais do que mereço. Sou músico, tenho uma fazenda não muito longe daqui. Posso oferecer um trabalho honesto, se quiser. Um lugar para você e seu filho morarem em paz. Beatriz o encarou com desconfiança. A proposta soava boa demais para ser verdade. Ela já havia aprendido que quando algo parece perfeito demais, geralmente há uma armadilha. E por que eu acreditaria nisso? Zé Felipe sorriu, tirando a carteira do bolso e mostrando uma foto de família. Conhece esse cara? Zé Felipe da dupla com Leandro, meu irmão que já se foi. Beatriz arregalou os olhos, finalmente reconhecendo o rosto que lhe parecera familiar. Claro!
Como não havia percebido antes, aquele rosto que vira tantas vezes em capas de CDs, na televisão e em revistas, o famoso cantor sertanejo cujas músicas embalavam romances por todo o Brasil. Você é o Zé Felipe, o cantor? Ele assentiu sem o menor traço de vaidade. Em carne e osso. Mas isso não importa, Beatriz. O que importa é que posso ajudar você e seu filho a começarem uma nova vida, sem cobrar nada em troca, exceto talvez a chance de fazer algo bom para alguém que precisa. Beatriz sentou-se na beira da cama, atordoada com a revelação. Sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. O famoso Zé Felipe a havia resgatado da rua. O mesmo homem cujas músicas ela cantarolava enquanto lavava louça na lanchonete. Parecia surreal demais. Por que alguém como você se importaria com alguém como eu? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Zé Felipe olhou pela janela antes de responder, observando a chuva que finalmente começava a diminuir. Porque já fui alguém como você, Beatriz. Antes da fama, antes do dinheiro, eu conhecia a fome, o medo e o desespero. E também conheci a bondade de estranhos que me estenderam a mão quando mais precisei. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com Miguel pulando na cama, mais animado do que o vira em semanas. A febre havia passado e o menino parecia ter esquecido completamente o trauma do despejo. A resiliência infantil nunca deixava de impressioná-la. Se ao menos adultos pudessem recuperar-se tão rapidamente das feridas da vida. Zé Felipe havia prometido voltar ao meio-dia para conversar sobre o trabalho que mencionara. Parte dela queria fugir antes disso, mas para onde iria? Além disso, havia algo na história dele que ressoava profundamente com ela. Talvez, apenas talvez, pudesse confiar neste homem. Após um café da manhã simples no quarto, Beatriz levou Miguel para brincar em um pequeno parque infantil nos fundos do hotel. Sentada em um banco, observando o filho correr e rir sob o sol que finalmente aparecia, Beatriz permitiu-se por um breve momento sonhar com uma vida diferente. Uma vida onde não precisasse olhar constantemente por cima do ombro, temendo ver Ricardo aparecer para arrastá-la de volta ao inferno que havia sido seu casamento. Ele parece feliz, disse uma voz feminina ao seu lado. Beatriz virou-se sobressaltada para encontrar uma senhora de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um sorriso gentil. Sim, crianças têm essa capacidade de viver o momento, respondeu Beatriz cautelosa. Sou Carmen, apresentou-se a senhora, estendendo a mão. Estou aqui visitando minha filha que mora na cidade. Beatriz apertou a mão oferecida. Beatriz, e aquele é Miguel, meu filho. Zé Felipe me contou sobre você, disse Carmen, indo direto ao ponto. Ele é meu filho. Beatriz sentiu o corpo enrijecer. Ele mandou a senhora me abordar? Carmen riu suavemente. Zé Felipe não manda em mim desde que tinha 5 anos de idade. Querida, vim porque quis, porque ele me ligou preocupado, pensando que você talvez precisasse conversar com alguém que não fosse um homem. A franqueza desarmou Beatriz. Olhou mais atentamente para a mulher ao seu lado e percebeu a semelhança com Zé Felipe. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso caloroso. Por que ele se importa tanto? Perguntou Beatriz, externando a dúvida que a consumia. Carmen suspirou, observando Miguel brincar na gangorra com outra criança. Meu filho nem sempre foi rico e famoso, sabe? Crescemos na pobreza e eu, sofri nas mãos de um homem violento, o pai deles. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história era tão semelhante à sua que parecia quase irreal. Quando os meninos tinham 6 e 8 anos, fugi com eles. Não tinha para onde ir, nem dinheiro, nem família por perto. Acabamos em uma rodoviária sem ter como comprar passagem para lugar algum. Foi quando um estranho se aproximou. Um senhor idoso que percebeu nossa situação.
Ele não apenas pagou nossas passagens, mas nos deu dinheiro suficiente para recomeçar em outra cidade. E vocês nunca mais o viram? Perguntou Beatriz, genuinamente interessada. Apenas anos depois, quando os meninos já estavam famosos, Zé Felipe fez questão de procurá-lo para devolver o dinheiro com juros. Sabe o que o homem disse? Que não queria reembolso, que apenas pedisse para passarmos adiante a gentileza quando pudéssemos. Carmen fez uma pausa, secando discretamente uma lágrima que escapava. Zé Felipe nunca esqueceu. Quando o sucesso veio, ele fez questão de criar projetos para ajudar mulheres na mesma situação que eu estive. É isso que ele oferece a você. Beatriz, não caridade, mas uma chance. A mesma chance que aquele estranho nos deu décadas atrás. Beatriz sentiu lágrimas nos próprios olhos. A história de Carmen era tão parecida com a sua que era impossível não se identificar. Tenho medo, confessou finalmente. Medo de confiar e me decepcionar. Medo de aceitar ajuda e descobrir que há um preço alto demais a pagar. Carmen pegou, suas mãos entre as suas, os dedos enrugados pelo tempo, mas ainda fortes. O medo é natural, filha. Eu também senti. Mas às vezes precisamos dar um salto de fé para mudar nossa história. Quando Zé Felipe chegou ao hotel, trouxe roupas novas para Miguel e um café da manhã reforçado. Sentaram-se na pequena mesa do quarto enquanto Miguel brincava com um carrinho que ganhara. Conheci sua mãe no parque hoje cedo, disse Beatriz observando a reação dele. Zé Felipe sorriu. Sabia que ela não resistiria. Mamãe sempre foi teimosa. Ela me contou sobre o projeto social que você mantém. Meu sobrinho tem uma casa de apoio para mulheres na situação que você está, explicou Zé Felipe. Fica dentro da minha fazenda. São chalés individuais onde mães com seus filhos podem recomeçar, trabalhar e estudar. Beatriz mexia nervosamente no guardanapo. Por que está me contando isso? Porque acho que você se daria bem lá. Há trabalho administrativo que você pode fazer, se quiser, e creche para Miguel. Beatriz o encarou longamente. Tenho um ex-marido violento me procurando. Não quero trazer problemas. Zé Felipe assentiu compreensivo. A fazenda tem segurança e ninguém entra sem autorização. O nome do lugar nem aparece oficialmente vinculado a mim para proteger as moradoras. Pela primeira vez em meses, Beatriz sentiu uma pontada de esperança, rapidamente seguida por culpa. Não posso aceitar tanta ajuda assim. Não fiz nada para merecer. Zé Felipe sorriu com tristeza. Ninguém merece sofrer também, Beatriz. Às vezes a vida nos põe no caminho certo de maneiras estranhas. Você me lembra muito minha irmã. A mesma coragem, a mesma determinação para proteger seu filho a qualquer custo. O que aconteceu com ela? Perguntou Beatriz, tentando compreender melhor a história. Os olhos de Zé Felipe ficaram distantes, mergulhados em memórias dolorosas. Mariana era a caçula, nossa princesa. Quando comecei a fazer sucesso com Leandro, ela já tinha se casado, com um homem que parecia decente no início. Mudaram-se para o Mato Grosso, longe demais para visitarmos com frequência. Aos poucos, ele a isolou da família. Zé Felipe pausou, respirando fundo para continuar. Quando finalmente percebemos o que estava acontecendo, ela já vivia em terror constante. Tentamos ajudar, mas ela tinha medo. Ele ameaçava machucar o filho dela se ela tentasse fugir. Um dia, recebemos a notícia. Sua voz falhou, e Beatriz não precisou que ele completasse a frase para entender. Sentiu um calafrio ao pensar que aquele poderia ter sido seu destino também. Depois disso, prometi a mim mesmo que faria tudo ao meu alcance para ajudar mulheres em situação semelhante. Não é caridade, Beatriz, é reparação, uma forma de honrar a memória de Mariana. Beatriz passou o dia inteiro pesando os prós e contras da oferta de Zé Felipe. Procurou na internet por informações sobre ele e sua família. Descobriu que, de fato, ele mantinha projetos sociais discretos, longe dos holofotes.
O projeto mencionado existia, embora poucos soubessem da ligação com o cantor. À tarde, levou Miguel para brincar em um pequeno parque próximo ao hotel. Observando o filho correr livremente pela primeira vez em semanas, Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. O menino merecia estabilidade, segurança, coisas que ela, sozinha e sem recursos, dificilmente poderia prover no momento. "Mamãe, olha o que eu consigo fazer!" gritou Miguel, pendurando-se de cabeça para baixo em um dos brinquedos. Beatriz sorriu, maravilhada com a capacidade do filho de encontrar alegria, mesmo após tudo que haviam passado. Enquanto observava o filho brincar, Beatriz pensava na própria infância. Filha de mãe solteira, crescera vendo a mãe trabalhar em 2 empregos para sustentá-la. Maria Antônia nunca reclamava, mas Beatriz lembrava-se dos momentos em que a encontrara chorando escondida na cozinha, quando o dinheiro não era suficiente ou quando o cansaço se tornava insuportável. "Nunca aceite menos do que merece", dizia sua mãe, "e nunca, jamais dependa de um homem para viver." Beatriz havia prometido seguir esses conselhos, mas a vida tinha seus próprios planos. Conheceu Ricardo aos 19 anos, engravidou aos 20 e casou-se pouco depois. No início, ele parecia o homem perfeito, atencioso, protetor, apaixonado. Os primeiros sinais de violência surgiram após o nascimento de Miguel, uma bofetada durante uma discussão, depois pedidos de desculpas e promessas de mudança. Então vieram socos, chutes, humilhações. Beatriz suportou por anos, acreditando que poderia ajudá-lo a mudar, até perceber que a próxima agressão poderia ser fatal para ela ou para o filho. Agora, diante da oferta de Zé Felipe, sentia-se dividida entre o orgulho de recusar ajuda e o desejo desesperado de dar ao filho uma chance real de vida digna. "O que você faria, mãe?" sussurrou para si mesma, como se Maria Antônia pudesse ouvi-la de onde quer que estivesse. Falecida há 5 anos devido a um câncer fulminante, sua mãe não conhecera o neto nem testemunhara o inferno que se tornara. O casamento da filha. Quando Zé Felipe chegou no horário combinado, Beatriz já havia tomado sua decisão. "Aceitamos sua oferta", disse ela, respirando fundo, "mas com uma condição. Me deixe trabalhar de verdade, contribuir. Não quero caridade." Zé Felipe sorriu, estendendo a mão para selar o acordo. "Nunca ofereci caridade, Beatriz. Ofereci uma oportunidade. O que você fizer com ela depende inteiramente de você." "Quando podemos ir?" perguntou Beatriz, surpreendendo-se com a própria decisão. "Amanhã mesmo, se estiverem prontos." "Terei que resolver alguns assuntos em São Paulo nos próximos dias, mas posso deixá-los instalados antes disso." Beatriz assentiu, sentindo uma mistura de medo e esperança. "Estaremos prontos." Naquela noite, após colocar Miguel para dormir, Beatriz sentou-se junto à janela do quarto, observando as luzes da cidade. Pensou em tudo que havia acontecido nos últimos dias. O despejo, o encontro com Zé Felipe, a decisão de aceitar sua ajuda. Parecia o enredo de um filme improvável, ou uma daquelas histórias que aparecem em programas de televisão sobre pessoas ordinárias cuja vida muda drasticamente após um encontro inesperado. "É real?" perguntou-se em voz baixa. "Ou estou prestes a cometer o maior erro da minha vida?" Seu telefone, um modelo antigo que mal funcionava, vibrou com uma mensagem. Beatriz congelou ao ver o nome de Ricardo na tela. "Sei que está em Goiânia. Estou chegando. Você me pertence." O pânico tomou conta dela. Como ele havia descoberto? Quem poderia ter contado? Talvez alguma conhecida em comum das redes sociais, ou talvez ele tivesse usado seus contatos na polícia para rastreá-la. Com mãos trêmulas, Beatriz ligou para o número que Zé Felipe havia lhe dado. "Precisamos sair daqui agora", disse assim que ele atendeu. Ele me encontrou. A viagem até a fazenda foi realizada na madrugada seguinte. Zé Felipe providenciou um carro diferente,
com um motorista de confiança para levá-los sem chamar atenção. Beatriz e Miguel deixaram o hotel pela porta dos fundos, com apenas a pequena mala que possuíam. Vai dar tudo certo, sussurrava Beatriz ao filho adormecido em seu colo no banco traseiro do carro. Ela mesma tentava acreditar nas próprias palavras, enquanto o veículo avançava pela estrada escura. A fazenda era maior do que Beatriz imaginava. Após quase 1 hora na estrada, passaram por um portão discreto com guardas de segurança. Zé, Felipe acenou, e o caminho se abriu para uma propriedade vasta e verde. Ao longe, Beatriz avistou a casa principal, uma construção imponente de madeira e pedra, mas Zé Felipe desviou para uma estrada secundária que levava a um conjunto de pequenos chalés dispostos em semicírculo ao redor de um prédio central. Ali é a administração e a creche, explicou ele, apontando para o prédio maior. E aqueles são os chalés. Atualmente temos 15 famílias morando aqui. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons rosados e alaranjados. A beleza da paisagem contrastava drasticamente com a tensão que Beatriz sentia. Embora estivessem a salvo por enquanto, ela sabia que Ricardo não desistiria facilmente. Ele era um homem obstinado, especialmente quando se tratava de controlar o que considerava sua propriedade. Beatriz observava tudo com uma mistura de esperança e desconfiança. Era bom demais para ser verdade. Os chalés eram simples, mas bonitos e bem cuidados. Havia flores em jardineiras nas varandas de alguns e brinquedos infantis espalhados pelo gramado verdejante que se estendia entre as construções. Foram recebidos por uma mulher de meia idade, de sorriso caloroso e jeito prático. Esta é Dona Marlene, apresentou Zé Felipe. Ela coordena o projeto há 8 anos. Marlene tinha cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por olhos vivos e inteligentes. Usava roupas simples,